Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês, né? A gente vai falar agora de agente etiológico, tá? O agente etiológico é aquele micro-organismo que é capaz de desencadear os sinais e sintomas de uma patologia. Aí nós chamamos de agente etiológico. Na verdade, é o que causa a doença, né? O que vai desencadear no nosso organismo os sinais e sintomas da doença. Por exemplo, na AIDS, né? Na doença da AIDS, o agente etiológico é o vírus do HIV. AIDS é o quê? Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Que é a doença. O agente etiológico é o vírus do HIV, vírus da imunodeficiência humana, tá? A AIDS é uma síndrome imunológica adquirida, que é a doença. O agente etiológico da AIDS é o vírus do HIV, vírus da imunodeficiência humana, tá? E outro exemplo é a doença de Chagas, né? É conhecida como doença de Chagas porque é causada pelo agente etiológico chamado Trypanosoma cruzi, tá? Que é um mosquito, um vetor que fica dentro, que é transmitido através de um mosquito chamado barbeiro. Então, agente etiológico é um micro-organismo capaz de desencadear um sinal e um sintoma de uma doença no nosso corpo. Nada mais é do que um micro-organismo que causa a doença no nosso corpo. Como eu citei o exemplo da AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, que o agente etiológico dela é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. E também citei a doença de Chagas. Qual é o agente etiológico, né? É o parasita chamado Trypanosoma cruzi, que é transmitido através do mosquito barbeiro, tá? E de acordo com a Sociedade Brasileira de Parasitologia, existem dois tipos de vetores, né? O vetor biológico e o vetor mecânico. O vetor biológico é aquele que o agente etiológico se multiplica, tanto na célula do nosso corpo, tanto em meio ambiente, tá? Isso é chamado de vetor biológico. E temos também o vetor mecânico, que é aquele que funciona apenas como um transporte, não havendo multiplicação do agente etiológico, tá? Só transporta o agente etiológico ao nosso corpo, mas não se multiplica. Agora, o agente biológico não, é aquele que se multiplica, tá? O agente ele se multiplica, né? Como a bactéria, como o vírus. O agente mecânico não, ele vai transportar, tá? O micro-organismo patogênico para o nosso organismo, não havendo necessidade de ocorrer a multiplicação, tá? E a estrutura da cadeia epidemiológica sempre vai ser, primeiro, o hospedeiro, tanto ele definitivo e intermediário, tá? Vou mostrar para vocês o hospedeiro, tanto definitivo e intermediário. Temos o vetor, né? Esse vetor pode ser biológico ou mecânico, né? Então tem que ter o hospedeiro primeiro, o hospedeiro definitivo ou intermediário. Temos que ter o vetor, que pode ser o vetor mecânico ou o vetor biológico, né? Lembrando que o vetor mecânico é aquele que só transporta, funciona como um meio de transporte para o micro-organismo patogênico, mas não se multiplica. E o vetor biológico, ele é um agente etiológico ou patogênico que se multiplica no organismo humano. Então vai ter o hospedeiro na base da pirâmide da estrutura epidemiológica, o hospedeiro intermediário ou definitivo, depois vem o vetor, tá? Esse vetor pode ser o vetor mecânico ou biológico. Aí no vetor há necessidade de ter o quê? O agente etiológico, como eu falei, pode ser mecânico ou biológico, e o ambiente, né? Porque o micro-organismo precisa de um ambiente
tá? Tanto com oxigênio, sem oxigênio, para poder ser transmitido até o vetor. E o vetor, mesmo sendo um agente etiológico, tanto mecânico, tanto biológico, vai precisar de um hospedeiro para se instalar. E esse hospedeiro pode ser definitivo ou intermediário, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender essa questão aí do que é um agente etiológico. O agente etiológico é aquele agente, aquele micro-organismo patogênico, né? Capaz de desencadear no nosso corpo uma patologia, um sinal, um sintoma. Como eu dei o exemplo aí da doença da AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E o vírus, ele é um agente etiológico, que é o vírus do HIV, vírus da imunodeficiência humana. Temos também a doença de Chagas e o agente etiológico, que é o parasita, ou o vírus, ou a bactéria, o fungo, ou o protozoário que vai causar a doença, é o Trypanosoma cruzi, que é um parasita que fica no mosquito barbeiro. O mosquito barbeiro é o hospedeiro intermediário, né? Ele vai intermediar esse parasita para o nosso corpo, né? Ele vai me picar, por exemplo, barbeiro, onde eu moro, numa área rural, casa de pau a pique, a fêmea, ali ela vai depositar os seus ovos durante a minha picada, que é indolor na minha pele. Esses ovos vai ter o parasita do Trypanosoma cruzi, tá? E esse Trypanosoma cruzi, ele vai passar pela minha corrente sanguínea e vai se instalar dentro da minha musculatura cardíaca, desencadeando uma cardiomegalia, uma insuficiência cardíaca, tá? E eu vou ser diagnosticado como doença de Chagas, porque a doença de Chagas é uma doença que atinge a musculatura cardíaca, tá? Foi descoberto por Carlos Chagas através do Instituto Oswaldo Cruz, tá? A primeira doença, por isso chamada doença de Chagas, foi descoberta por Carlos Chagas, tá? Essa doença, e o agente etiológico dela é o Trypanosoma cruzi, tá? E o agente etiológico nada mais é aquele que vai causar doença no corpo do paciente. Só que, de acordo com a Associação Brasileira de Parasitologia, existem dois tipos de vetores, tá? O vetor biológico, que é aquele que o agente etiológico se multiplica, tanto no organismo humano, tanto no organismo parasitário, e tem o agente mecânico, que é aquele que só vai transportar, mas não vai se multiplicar no corpo do ser humano, tá? Ou no vetor animal, mosquito, pulga, carrapato, ele só vai transmitir, não vai se multiplicar. Agora, o agente biológico não. O agente biológico, nele, o micro-organismo, o parasita, ele se multiplica além de causar doença no nosso corpo, tá? E para ocorrer a cadeia epidemiológica, que é a estrutura, a pirâmide, tá? Ela é formada pelo hospedeiro primeiro, né? Tanto definitivo e intermediário. Temos que ter o vetor, tá? Que é o agente etiológico, que é aquele que vai transmitir e vai desencadear a doença. Esse vetor, ele precisa de um ambiente para sobreviver. Esse ambiente pode ser rico em oxigênio, pobre em oxigênio, pode ter uma temperatura ou sem temperatura, isso depende muito do agente etiológico, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Está tudo lá no material em PDF que eu mandei para vocês, tá? Na página 14, na página 12. Espero que eu tenha tirado a dúvida de alguns de vocês. Qualquer coisa, chama lá no aplicativo, tá? Acesse o canalzinho do YouTube e vamos que vamos com tudo e não vamos deixar essa pandemia nos derrubar. Beijo!